Recebemos com tristeza, né, Paula? A gente está sempre, a cada dia, na esperança de que a gente entre numa curva descendente, mas isso ainda não aconteceu e, infelizmente, os números seguem crescendo por aqui. O último balanço oficial de ontem já nos dá mais de 15 mil pessoas contagiadas pelo coronavírus. Mas desses 15 mil, 1.258 foram curados. Infelizmente, 1.016 pessoas, como você falou, já morreram e seguem positivos 12.800 pessoas cerca. Você imagina o transtorno aqui, você ter 1.150 pessoas ao mesmo tempo em terapia intensiva. E em terapia intensiva, não por 2 ou 3 dias, em terapia intensiva por 3 semanas. Então, assim, eles estão toda hora criando novos leitos. Só na Lombardia, onde o caso é mais complicado, foram criados já mais de 200 leitos em terapia intensiva e eles dizem que nos próximos 7 dias vão criar mais 150 leitos de terapia intensiva. Bom, e Andréia, na verdade, vocês já estão com a restrição que me parece máxima. Eu não sei se tem algo mais a se restringir aí no país. O que as autoridades estão falando nesse momento? Tem alguma medida além para se fazer agora? Vocês já estão com tudo fechado, isolados em casa, policiais nas ruas, para fazer todo esse monitoramento? Existe algum passo que vá além disso ou já chegaram realmente no limite? Olha, Paula, nós estamos quase realmente no limite. A única coisa que ainda pode ser adotada é a paralisação do transporte público, que é uma medida que não foi tomada até agora. Apesar de o transporte público estar praticamente vazio, ele ainda está circulando e existe, a todo momento, as autoridades falam na possibilidade de se parar o transporte público. E também a atividade industrial segue ativa e também existe a possibilidade de parar a atividade industrial, que seria praticamente o golpe de misericórdia na economia italiana. Já está bastante afetada aí por conta do coronavírus, né? Agora, o que a gente tem nos jornais falando por aí, também a imprensa, e também para tentar entender, né, por que a Itália acabou sendo a mais afetada, né? A China agora já diminuindo aí o número de mortos, enfim, foi avançando até chegar na Itália, que acabou sendo, pelo menos até agora, a gente tem como país mais afetado, principalmente da Europa, né? Existe alguma explicação para isso? O que eles falam, André? Pois é, infelizmente uma pessoa que teve contato com chineses algumas semanas atrás acabou trazendo esse vírus para a região da Lombardia, onde foi o foco, o início de tudo e ainda hoje é a região mais afetada. E sem ter sintomas, essas pessoas foram passando umas para as outras, e aí chegamos no ponto em que chegamos agravado porque aqui é inverno, porque os ambientes são sempre fechados, com aquecimento, então acabamos chegando a esse ponto, infelizmente. Olha, em Bérgamo, que é uma cidadezinha, para você ter uma ideia, vizinha a Milão, é uma cidade que tem 120 mil habitantes, um pouquinho mais do que isso, tem mais de 2.000 casos de pacientes e 50 médicos foram contagiados só nessa cidadezinha de Bérgamo, 50 médicos, é bem complicado. Agora, a gente tem uma notícia bacana de solidariedade, que não sei se vocês já mostraram aí, Paula, a chegada dos médicos chineses ontem à noite aqui na Itália. Não mostramos, não. Eles chegaram ontem à noite para ajudar, então, que eles já passaram lá a passar por aí. A gente tem as imagens deles, inclusive, André, enquanto você está falando. Pois é. Eles foram liderados pela Cruz Vermelha chinesa, são 9 médicos. Eles se especializaram durante esse período na China, dessa crise, eles se especializaram no tratamento do coronavírus e eles, inclusive, vieram trazendo, Paula, 31 toneladas de equipamentos médicos. Eles trazem respiradores, eles trazem equipamentos de todo gênero que eles viram que foram os equipamentos mais úteis e mais usados no tratamento lá na China, trazem material hospitalar, muito bacana a solidariedade deles, então agora eles estão trazendo o know-how que eles adquiriram na China para nós aqui na Itália, felizmente. E eles também foram equipes tanto para o Irã quanto para o Iraque.
Bacana isso, né? Que eles levam também a experiência deles aí para vocês. Agora me conta, André, que além de ser jornalista, você é uma moradora aí da Itália. Imagino que você tem amigos, enfim, tem os grupos de WhatsApp. O que vocês têm falado? Qual que é o maior temor de vocês nesse momento? Eu tenho alguns amigos, por exemplo, que moram na Europa, em alguns países que não foi tão restrito, mas algumas empresas dizendo assim, olha, não, se for home office, ninguém vai ganhar, tá? Vai ficar todo mundo sem ganhar por esses dias trabalhados. Como é que está a situação por aí? Olha, realmente eu tenho muitos amigos aqui, a maioria já não está mais trabalhando. O meu marido está trabalhando ainda. A semana que vem ele deve ficar em home office também. Eles estão fazendo um revezamento na empresa. E então essa semana ele ainda está trabalhando, a semana que vem está em casa. As minhas amigas todas, várias delas que têm filhos pequenos, a grande questão é o que fazer com as crianças em casa, né? Crianças que estão sem aula já há 3 semanas e vão ficar em casa indefinidamente. O maior medo é realmente no começo, o maior medo era que faltasse abastecimento. Agora, felizmente, a gente está tranquilo em relação a isso. Eu vejo que em algumas cidades ainda tem um pouco de ansiedade, as pessoas fazem fila na porta do supermercado, mas assim, não está faltando abastecimento, inclusive porque a atividade agrícola também não foi paralisada justamente para que não falte produto de nenhum gênero alimentício. Então, as pessoas estão, na maior parte, em casa, trabalhando de casa, as mães fazendo programação com os filhos, porque agora a gente não pode nem ir ao parque, a gente não pode levar as crianças para andar de bicicleta, não pode nada. Agora, a gente tem também uma esperança, Paula, que tem uns médicos no hospital de Nápoles que estão tendo bons resultados, eles estão fazendo testes, um medicamento usado para artrite reumatoide, e esse medicamento está dando bons resultados nos pacientes mais graves. Então, estão se pensando, inclusive, em usar mais em larga escala esse medicamento. Quem sabe, né? Tomara que dê certo, deve ser bem complicado e, além disso tudo, viver com esse temor. E como você falou numa das reportagens que você acho que mostrou aqui pra gente, falando até parecido com um clima de guerra, né? Que são ruas isoladas, só policiais ali passando. Realmente, a gente tem a saúde, tem o psicológico, tem o financeiro, tem tudo muito envolvido com tudo isso. Tá certo. É impressionante. Pode continuar. Nos primeiros dias, eu ainda essa semana, ainda estava, mesmo com as ruas vazias, eu ainda estava saindo, fazendo imagens para vocês, entrevistando as pessoas na rua e tal, e agora não tem mais jeito, é exército na rua, existem penalidades pesadas, se você não tiver um motivo para estar circulando, você pode ser detido por 3 meses. As pessoas que preenchem os módulos com justificativas para circular, se for constatado que foi uma justificativa falsa, as pessoas podem ter até mais de 3 anos de detenção. Nossa, levam a sério realmente a rigidez, né? Mas também tem que ser, porque se espalhou muito rápido aí pela Itália o coronavírus. Tá certo, verdade, obrigada, Paula. Andréia. Eu te desejo um ótimo fim de semana. Sei que você vai trabalhar por aí, vai ter que ficar em casa também. Mas na semana que vem a gente se fala. Tomara aí com melhores notícias dessas aí que você me falou que a gente pode dar um respiro. Tomara que uma delas já tenha se tornado realidade. Esperamos muito por isso. Até mais, Paula.